Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Ângela? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulo. Ô, Fred, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? Boa noite. Sim. É, Aqui porque tá eu, ok. eu- é que eu falo aqui, dá a impressão que tá mudo, eu não sei se... Dá para ouvir muito bem, sim. Tá. O Fred tá por aí? O Fred tá, ele mandou que ele tá sem microfone. Ah, ele tá sem microfone. A gente tá... Bom, é a primeira vez que eu
eu estou junto com vocês em 2021, né? Então, já ainda é tempo de desejar, né, um feliz 2021 para a gente, que seja um 2021 de cura, né? É o que a gente deseja. Então, são os meus votos, né, nesse começo, é um 2021 de cura. E daí, eu queria saber como vocês estão fazendo os encontros. Eu participei, acho que no primeiro aqui com vocês, com o Herculano. Boa Depois, noite. semana passada, eu participei com o Afonso na outra sala, na sala 1. Mas eu não me lembro se vocês estão fazendo direto das 7h30 até umas 8h40, mais ou menos. Não sei se é essa a dinâmica, como que é. Até ia perguntar para o Fred, mas ele está sem microfone, aí se vocês puderem me falar. A gente está indo direto, Cris. Não está tendo intervalo. Ah, tá. E daí está parando mais ou menos que horas? Só para eu não me perder aqui. 15 para as 9, né? 15 para as 9? Essa é 8h45. Tá bom. Até Bom. mais, se quiser algum assunto aí, prolongar um pouquinho, também está prolongando. Não, 9 horas. eu tô calculando aqui para ver se a gente consegue chegar até 15 para as 9, talvez eu acabe antes. Não é brincadeira. Para chegar até 15 para as 9, vocês vão ter que participar bastante hoje, então. Nós participamos. Então tá bom. E o tema nosso para hoje também é um tema que depende bastante da participação de vocês também. Porque se vocês não colocarem, contribuir com a reflexão de vocês aqui no curso, nessas disciplinas de hoje e do próximo encontro, ele vai ficar faltando alguma coisa. Então, é bom que vocês já se preparem aí, porque o tema é bem legal. Vocês perceberam, acho que está escrito lá que é a vocação humana e aprender a pensar. Então, quando a gente vai aprender a pensar, a gente tem que expor, né, o que a gente está pensando, o que a gente está refletindo. Então, vai precisar bastante da participação de vocês. E aí, eu acho que a gente já está 7h35, vocês acham que já pode começar? Espera mais um pouquinho. Não sei como foi organizada a questão da oração, se tem alguém já que vai fazer a oração inicial para a gente. Cristiano, geralmente, boa noite. Boa noite. Geralmente começa 8 e no máximo 8h35, e na maioria das vezes está escolhendo assim na hora a pessoa para fazer a oração inicial e a final. Ah, tá. Então daí poderia alguém, né, fazer a oração? Quem que sentiu-se inspirado a fazer a oração para a gente hoje? Boa noite, Pai Afonso. Parabéns agora pelo vídeo. Parabéns pelo seu aniversário. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, criançada. Só estou passando para dar uma boa noite. Boa E desejar noite. uma boa aula para vocês. Obrigada. Alguém poderia fazer oração para a gente, pessoal? Eu fiz a semana passada, mas se não tiver quem faça, vamos aguardar mais um pouquinho, né? Como diz, né, o diácono Eduardo, quem não reza vira bicho, né? Então seria bom a gente rezar. Cristiano, Oi. eu vou ler um oferecimento diário da bilhetes do apostolado da oração. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, e continuo a oferecer a ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo, que o Espírito Santo que guiou a Jesus
seja meu guia, meu amparo, neste dia para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este dia, pelas mulheres vítimas de violência, para que sejam protegidas pela sociedade e seus sofrimentos sejam considerados e escutados. Também oferecemos uma Ave Maria, um Pai Nosso, pela nossa aula de hoje e pelo nosso professor Cristiano. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, se às vezes eu estiver falando um pouco baixo demais, daí vocês me avisam. E também, minha internet hoje ela está um pouco oscilando, não sei se é porque mudou o tempo, e às vezes pode dar uma travadinha na minha voz, alguma coisa, vocês me avisam se perder alguma coisa que eu retomo o que eu estava falando, tá? Então, vocês receberam, né, o material que o seu Edmundo mandou. Vocês conseguiram dar uma lida, mais ou menos, ou ainda não deu tempo? Para mim não deu tempo. Não. Acabei de imprimir. Certo. Alguém conseguiu ler, dar uma lida? Não consegui, Cris. Também nem imprimi, nem consegui ler. Eu também não. Tá bom. Mas depois a gente vai conversar bastante aqui, depois o material ali vai ficar registrado aí, né, como vocês receberam, daí dá para vocês irem fazendo a leitura e guardando na apostila. Mas o tema de hoje da aula, ela a gente está na teologia prática, né, na verdade, e aula 3, e é sobre a vocação humana, aprender a pensar, parte 1. Por isso que eu disse que são 2 encontros, né, hoje e na próxima quinta, e é importante a participação de vocês na interação, né, quando a gente não ficar aqui só ouvindo eu falar, mas é importante a interação de vocês, que eu vou fazer algumas perguntinhas aqui no meio, e daí a gente vai conversando, porque para aprender a pensar, a gente tem que dialogar. Tem que ouvir todo mundo, né? Porque é dessa forma que a gente vai exercitando o pensar, né? Então, nosso encontro hoje e na próxima quinta está dentro dessa dinâmica da teologia prática, e a gente ainda está no campo da antropologia teológica. A gente ainda está falando sobre o homem, né, sobre o ser humano. Então, a gente ainda está refletindo, assim, as questões existenciais, assim, a relação do ser humano com Deus, com o próximo. Então, a gente ainda está no campo dessa antropologia teológica. E é muito importante isso na nossa caminhada na teologia prática. Então, dentro dessa dinâmica e desse campo de estudo ainda, e aproveitando também a proposta assim, que a disciplina tem hoje para a gente, com esse título, assim, a vocação humana, aprender a pensar, eu queria convidar, então, vocês, hoje, para a gente fazer um encontro um pouco diferente, eu queria convidá-los, assim, a pensar junto, né, durante o encontro. A gente vai pensar junto aqui. Não é uma reflexão que eu vou estar aqui
falando, e assim como os coaches, né, fazem, que indica o caminho para isso, indica o caminho para aquilo, as 7 dicas para ser feliz, as 7 dicas para ter sucesso, não, nada disso, mas assim, para a gente pensar junto, né, durante o encontro que a gente vai ter, né. Então, e isso é muito importante dentro da teologia, o pensar, né, porque eu acredito, assim, que todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma vez na vida que aquela afirmação mais do que correta de que a gente, né, o ser humano, nós somos os únicos seres, assim, criados, né, que tem essa capacidade de formar raciocínio, né? Nós somos os seres que conseguimos formar raciocínio, pensar, né? Nós somos seres inteligentes e somos seres inteligíveis, né? A gente tem inteligência e a gente consegue fazer com que as pessoas entendam a nossa inteligência, ou o que a gente quer fazer, ou a nossa intenção, né? Então, somos os únicos seres, né, com essa capacidade. E isso é uma coisa, né, única, né? É singular isso, né? Só o homem, o ser humano que consegue, né? Homem e mulher. Então, somos os únicos, assim, que a gente tem consciência da realidade onde a gente está inserido. Então, a gente tem consciência, a gente sabe, a gente é o único ser que sabe que vai morrer. Né? O Cortella, ele fala isso, o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala que o nosso gato, o nosso cachorro, quando ele está satisfeito, eles dormem. Não está nem aí com o dia de amanhã, nem sabe o que é isso, né? A gente está preocupado com a conta que tem que pagar, está preocupado com o trabalho, está preocupado com a saúde, porque sabe que se adoecer pode acontecer da gente vir a morrer e tal. Então, a gente tem essa preocupação, né? Do existir, né? E coisa que é única do ser humano, né? O Blaise Pascal, não sei se vocês já viram falar desse filósofo, né? Ele, lá dos anos 1600, mais ou menos, ele foi matemático, escritor, físico, um gênio, né? Foi inventor, e depois ele acabou se tornando filósofo e teólogo, né? Católico até. E ele é dele aquela frase bastante conhecida que diz que o coração tem as razões e que a própria razão desconhece, né? Então é uma frase dele, né? E esse teólogo, filósofo, matemático, esse gênio da história, ele disse uma vez que o ser humano é um caniço pensante. Acho que alguém já ouviu alguma vez na vida essa frase. Ele afirma que o ser humano ele é um caniço pensante. Então, o que ele quiser... E há estudos, né, artigos assim, científicos em relação a essa frase dele. E acadêmicos aí de faculdade acabaram fazendo no campo da filosofia. Porque ele expressa com essa frase assim, a figura do ser humano, né? Que a gente assim é um ser racional e a gente tem essas características, né, de dominação, a gente pode dominar sobre outros seres, a gente tem essa força, né, no mundo e tal, mas que mesmo assim, mesmo a gente tendo essa força sobre as outras espécies e tal, a gente é um caniço, que pensa, né? A gente é um caniço porque a gente pode quebrar a qualquer momento. O caniço é um taquarinha, uma caninha, uma cana fina, né? Então, por exemplo, com uma forte ventania a gente pode quebrar, ou seja, numa doença a gente pode sucumbir, num acidente a gente pode ir embora, o coração pode parar de bater a qualquer momento. Então, embora a gente tenha essa força de dominação, a gente, diante do universo, a gente não é nada, né? É uma poeira de estrela, né? Então, essa frase dele faz a gente pensar bastante, né? Sou um caniço pensante, né? A qualquer momento eu posso... eu sou tão forte e tão fraco ao mesmo tempo, né? Então, e tendo como ponto de partida, assim, essa frase do Pascal, somos caniços pensantes, com relação a toda a vida que a gente vive, com relação a toda a humanidade, a toda a realidade, todo o mundo visível, todo o mundo o mundo que a gente consegue perceber como um mundo que existe, através dessa frase, somos caniços pensantes, qual teologia que a gente consegue produzir com essa frase? Qual teologia a gente consegue refletir nesse momento, assim, ó, que teologia eu consigo fazer dessa frase?
E aí a primeira interação que eu quero fazer com vocês, eu queria que algumas pessoas pudessem fazer uma teologia aí de como pensa essa frase. Ó, ou eu tô falando sozinho, ou vocês combinaram de dar Luciano, eu queria que você, por favor, se pudesse repetir a frase que cortou aqui, caiu um pouco a minha internet, eu não consegui ouvir toda ela. Até que ponto você ouviu? Você ouviu dizer que Pascal, o filósofo Pascal, ele disse que nós, o homem, o ser humano, nós somos caniços pensantes. Caniço a gente sabe, né? Uma cana fina, uma taquarinha fina, é algo frágil, né? Só que ele disse que nós somos caniços pensantes. E embora a gente tenha essa dominação em cima dos seres, dos outros seres, pelo fato da gente ser racional, da gente ter inteligência, da gente conseguir raciocinar e formar as coisas, ter consciência, coisa que outros seres não têm, nós somos frágeis que a gente pode quebrar com qualquer ventania. Então, em cima dessa frase, assim, qual teologia a gente poderia fazer diante do mundo, de toda a realidade do mundo, do que a gente vive? Posso teologar aqui um pouquinho, Cristo? Opa, exatamente essa a ideia, a gente fazer teologia, somos estudantes disso. Assim, no mundo que a gente vive hoje, sempre foi assim, agora eu acho que está pior, né? Qualquer coisa que você pense, você pensa pelo lado bom e lado ruim. E que nem essa frase, né, o caniço pensante, a gente é muito nada que eu falo, que nem a poeira, né, que o Mário Portela também fala, que a gente é um cisco no universo, né, e a gente não é ninguém para... a gente não é ninguém para se achar que, nossa, né, vou mudar o mundo porque eu sou mais do que os outros, sou menos que os outros, assim por diante. Porém, esse caniço pensante que a gente tem que se apegar no ser maior que a gente acredita, né, para que você não fique quebradiço, que a gente não fique, qualquer coisa que toque na gente, a gente fique fraco. Eu acho que é isso que é o importante da frase, para que você tenha discernimento quem é o ser maior de tudo isso. É só um pouquinho que eu estava pensando aqui, tá, Cris? Opa, obrigado. Isso mesmo, a gente tem que exercitar. Eu acredito, Cristiano, que diante dessa frase aí, ele quis dizer que a gente, apesar de todo esse pensamento, todo o que você disse que nós somos, né, os únicos seres pensantes que raciocina, apesar de tudo isso, mostra a nossa fragilidade também, né, diante da nossa grandeza humana, vamos dizer assim, né? Eu acredito que ele quer dizer a nossa fragilidade, né, nos pensamentos, nas ações, sei lá. Eu já pensei o contrário aqui. Sei lá, não sei se eu estou viajando, mas para mim, assim, apesar de fraco, a gente pensa. E a nossa fragilidade faz a gente pensar muita coisa não boa. Tem isso também. Sei lá. É uma nova forma de teologia, né? Que você pensou um outro lado da frase. Muito bem. Mais alguém queria compartilhar aí sua reflexão? Não tenha vergonha, gente. Não tenha vergonha, não. Não existe colocação errada. É reflexão. É assim que a gente vai crescendo, né? Posso falar? Opa. Então, o homem é um caniço frágil, né? A gente é frágil mesmo, a gente é uma poeira, a gente é um nada. Eu dou uma olhadinha para o universo e ver o tamanho. A gente não sabe o tamanho, não sabe nada.
Mas em contraponto, o homem é capaz de tanta coisa boa e bonita. Ele é capaz de ter piedade, de ter caridade, ele é capaz de invenção, ele é capaz de amar a Deus. Eu acho que é um ser maravilhoso também, apesar da sua fragilidade. Muito bem. É verdade, somos seres, imagem e semelhança de Deus, né? Então, Não tem como não ser maravilhosos, né? Muito bem. Bom, a gente acabou ouvindo aqui alguns que quiseram falar. Se tiver mais alguém querendo falar, por favor, pode chamar e a palavra vai ser aberta tranquilamente. Oi. Eu queria que você explicasse um pouquinho, na sua fala, logo no início, você falou sobre antropologia teológica. Eu queria que você explicasse um pouquinho. O que é uma antropologia teológica? Isso. Tá. A antropologia teológica é a disciplina que a gente estava estudando nas aulas finais de 2020, onde se estuda, a antropologia é estudo do homem, né? Sim, é o estudo do homem. Isso. Então, quando a gente faz a antropologia teológica, é a relação desse homem, mas não só a relação desse homem enquanto o homem é uma coisa existencial, só a natureza mesmo física do homem, o existir do homem e a relação do homem com o outro. Mas é uma relação do homem consigo mesmo, do homem com o outro e do homem com Deus. Então, essa é a antropologia teológica. A gente está estudando como que a gente, na prática, se torna a imagem e semelhança de Deus. Porque a gente sabe que, através das Sagradas Escrituras, do ensinamento da igreja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas como é aplicar isso na prática? Como ser imagem e semelhança de Deus? Aí a antropologia teológica nos dá luz, ela ajuda a gente entender essa relação que a gente tem que ter com o próximo, conosco mesmo e com Deus. Não sei se consegui te responder. Obrigada, viu? Imagina. Então, e por que eu fiz esses questionamentos no começo do nosso encontro e vão ter outros para frente? Então, vai ter oportunidade de quem ainda não pôs a sua reflexão, poder fazer, né? E eu peço que faça, né? Seria muito rico para a gente se vocês fizessem. Porque a gente está numa escola de teologia, na verdade. Embora não é uma escola acadêmica, a gente é uma escola de teologia pastoral, né? Uma escola de teologia para leigos. Né? Então, a gente está estudando teologia. Não é verdade? Vocês concordam comigo que a gente está estudando teologia? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, sim. Nós somos estudantes de teologia. Vocês são teólogos, vocês vão se formar teólogos daqui a pouquinho. Deus quiser, e Ele quer. Então, a gente está fazendo teologia. E qual que é o produto da teologia? A gente sabe, né, que... assim, acho que vocês vão recordar que um pouquinho lá atrás, lá no comecinho, na primeira disciplina desse curso nosso, a primeira disciplina lá em fevereiro de 2019, a gente entrou e a primeira disciplina era o que era teologia. Vocês lembram disso? Sim. Que era teologia. E a gente estudou, vocês vão recordar, a gente estudou lá atrás o que era teologia como ciência, né? O conceito de teologia como ciência. E qual a função do teólogo, né? O que o teólogo produz, o que o teólogo faz, qual a função do teólogo. Acho que vocês lembram disso daí, né? Acredito que lembrem. Por exemplo, a gente sabe que o engenheiro, ele projeta, ele faz projetos. O professor, ele leciona, ele dá aula. O médico consulta, ele identifica a doença, indica a cura para as enfermidades que a gente tem, né? Mas e o teólogo? E a teologia? Qual que é o produto da teologia? O que a teologia produz? Né? Então, como a gente vai aprender a pensar, né? Vocação humana, aprender a pensar, a gente está aqui, eu estou dando umas diquinhas aqui já. O que a gente faz? O teólogo, qual que é o produto? Qual que é aquilo que o teólogo entrega do seu trabalho?
Ô, gente, nós combinamos que vocês iam interagir comigo. Acho que é o seu estudo, o seu pensamento, o estudo que ele fez daquela citação que ele estudou, ou daquela palavra, ou daquele, né? Eu acho que a teologia é isso, né? Quem mais tem mais alguma opinião? Cristiano, eu também acho que nem o Alexandre fala, a teologia é um estudo, é um aprender a pensar, que nem se fala, né? Não sei se eu estou certa, não sei se estou falando coisa certa, não sei. Mas eu acho que é isso, é um estudo, aprender as coisas de Deus, né? Acho que a teologia também traz a cultura, né? É. A política, o social, o É uma coisa vai econômico da puxando a época outra. também. Muito bem. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, viu, gente? Só chamar e falar. Bem democrático mesmo aqui. Então, é que a gente tá, como eu estava dizendo, a gente está num grupo de estudo, o que vocês falaram está correto. Né? As 3 pessoas que falaram, deram a sua opinião, está correto. A teologia, ela é um estudo. Mas o estudo, ela não funciona exatamente como um produto da teologia. Ela é uma ferramenta. A gente estuda é uma ferramenta da teologia. A gente está usando ferramentas aqui para a gente se formar em teologia. O produto que a teologia fornece para a sociedade é a teologia. A própria teologia que você faz aquele estudo. O que é a teologia? São as experiências que a gente tem com Deus, não é estudar Deus. Porque como vai estudar Deus, né? Não tem como a gente estudar Deus. Né? Deus é muito maior do que o que a gente possa imaginar de estudar. Mas a gente estuda as experiências que a gente tem com Deus. E o produto que a gente entrega é o quê? É o resultado do nosso formar teológico. Ou seja, a gente estuda, a gente aprende, a gente lê as escrituras, lê os documentos, e a gente vai produzir uma teologia. A gente vai aprender a pensar livremente, e a gente pensando, a gente vai formar o nosso conteúdo. O que a gente consegue tirar de concreto daquilo para poder iluminar a vida dos outros. Para poder iluminar a caminhada. Por exemplo, o teólogo, ele escreve aqueles subsídios que a gente estuda em semana bíblica, semana catequética, aqueles livrinhos que vêm, é fruto de estudo do teólogo. Eles que produziram aquilo. Né? O pensar teológico deles em cima do conhecimento. Então, o produto da teologia é essa entrega do pensar, do raciocinar teológico, do formar teológico. Né? Então, embora aqui a gente não tenha essa pretensão de formar teólogos e tal, porque a gente é uma escola pastoral, a gente sabe disso, né? A gente não tem a importância que tem um centro acadêmico para quem quer seguir na carreira, né, de teologia. Mas para a nossa comunidade, para o nosso agir, né, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa pastoral, e por que não, para a gente poder servir depois ensinando isso aí, é de extrema importância, assim, que aqui nesse grupo a gente aprenda a produzir teologia. E por isso que eu estou provocando vocês. Eu já estou provocando vocês a produzir teologia. Porque vocês têm totais capacidades vocês já ouviram muita coisa, já tiveram aula de muitas disciplinas, já viram Sagradas Escrituras, já viram um monte de coisa, e vocês são completamente capazes de formar um pensamento teológico correto, sem ter vergonha, sem ter medo de estar falando coisa errada, porque não existe coisa errada num pensar teológico. É um pensar, é uma reflexão. Então vocês são completamente capazes de fazer isso, não precisa ter medo nenhum. Então é por isso que eu estou provocando para vocês se encorajarem a começar a provocar esse pensar teológico em vocês, porque amanhã depois vocês vão estar numa pastoral do batismo, vocês vão ser obrigados o conteúdo que vocês tiveram, né? Isso aí tem que ser colocado a serviço, né? E aí vocês vão ter que produzir essa teologia numa pastoral, vocês vão ter que produzir a teologia quando forem chamados para fazer uma reflexão numa semana bíblica, para dar uma catequese de crisma. Então, é muito importante que a gente aprenda a produzir teologia, né? Promover mesmo esse pensar, assim, dentro das comunidades que a gente participa. Então, a gente enriquece a comunidade, porque a gente vai ganhando bagagem, e aquilo que a gente vai ganhando bagagem, a gente vai passando, colocando a serviço, as pessoas
vão aprendendo, vão se encantando cada vez mais com a proximidade a Deus, a proximidade a Jesus, vão entendendo coisas que faziam por tradição e não tinham noção nenhuma de como que seria, e aí a sua teologia vai começar a clarear a vida daquela pessoa, né? Então, a gente consegue, com uma fé amadurecida, porque ela é estudada, né? A gente vai e estuda e tal, com essa fé amadurecida, reflexiva, assim, de forma inteligente, com misericórdia para falar, é claro, porque você não pode querer ser acima dos outros, ou, eu sei, né? A gente tem que ser misericordioso também, ser caridoso com o outro. Então, isso é um dom de Deus. É um dom de Deus para a gente exercer na humanidade. Então, se é um dom de Deus, a gente é o único ser que Deus colocou inteligência e falou, olha, você é imagem e semelhança, você vai pensar, você tem a capacidade de pensar livremente como eu tenho a capacidade de pensar livremente, como o meu filho Jesus tem capacidade de pensar livremente. Então, a gente tem essa capacidade, que é a graça que Deus nos deu. É um dom. E daí que vem a vocação humana. Desse dom que Deus nos dá, aí ele nos chama a vocação humana, que é diferente de qualquer outra espécie. É uma vocação nossa, porque nós somos dotados disso. Então, é de extrema importância que a gente consiga produzir teologia e de forma livre. Quando eu falo de forma livre, eu falo pensando com nossa própria inteligência. Pensando com a nossa própria inteligência. Eu vou dar um exemplo rapidinho. A campanha da Fraternidade Ecumênica que a gente está tendo esse ano. Aquele texto base lá, que tem 80 páginas lá, é grande. Tem que ter paciência de ler, porque quem não gosta de ler coisa muito grande tem que ter paciência de ler. Eu gosto de ler, então eu leio com o maior prazer. E se você lê aquele documento, você percebe a beleza que tem nele e a riqueza que tem nele, porque ali está a mão de muitos teólogos. Teólogos de todas as igrejas cristãs do CONIC. Né? Aí você vem uma pessoa ou um grupo, critica aquilo ali, atribui aquilo a uma pessoa só, e é curioso que eles condenam uma mulher, né? Uma mulher que é pastora e tal, e diminui a riqueza teológica que tem, o esforço teológico que as pessoas fizeram para escrever aquilo, e diminui, colocando como se fosse algo feito por uma pessoa só e tal, e começam a colocar um monte de coisas sem fundamento, e a maioria das pessoas que não tiveram essa liberdade de ler e pensar com a própria inteligência, recebe aquilo e transmite aquilo, sem nem ler. Não sabe nem o que está dizendo no documento, mas já transmitiu. Já transmitiu via internet, via redes sociais, e não teve capacidade de pensar livremente. Aí como que produz teologia? Não produz. Como que vai enriquecer a vida do irmão? Não vai. Vai induzir o irmão ao mesmo erro que está cometendo. Então, a vocação humana é essa. Ser livre para pensar com a própria inteligência. E a partir dali, a nossa vocação é colocar isso em prática, em serviço. Esse é só um pequeno exemplo de como a gente pode exercer isso. Então, continuando a pensar juntos, né, eu vou convidar vocês, assim, para exercitar novamente, né? Para vocês, assim, qual o conceito que vocês têm sobre a vocação humana? Vocação humana. O que é para vocês vocação humana? Eu não digo a vocação de cada indivíduo. Eu tenho vocação para isso, eu tenho vocação para aquilo. Isso é tema para o próximo encontro, para a próxima quinta. Então, não é, eu tenho dom para tocar, eu tenho dom para falar, eu tenho dom para colher, eu tenho dom para visitar. Não esse tipo de dom, mas sobre a vocação humana no geral, como um todo. Como povo de Deus. O que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam assim, nós estamos estudando hoje a vocação humana. O que é a vocação humana na concepção de vocês? Cristiano, Oi? a vocação humana, não sei se eu estou pensando certo, é assim, ser uma missionária de um grupo de imagem, ser uma missionária de uma pastoral. Isso? Será que é isso? A sua reflexão? Posso falar? Pode. Cristiano, oi. Olá, posso falar? Oi? Oi, pode falar. Então, Eu acho que... Ai. Deixa eu Por falar. favor.
Se somos a imagem e semelhança de Deus, a nossa vocação deve ser imagem e semelhança de Deus. Acho que é assim. Deus não fala amai-vos uns aos outros como eu te amei, então a gente deveria ter essa vocação. Eu acho que é essa vocação que Deus espera da gente. Foi para isso que Ele nos criou, que Ele nos deu inteligência e que Ele deixou tanto, que a gente vê tanta coisa, né? Até hoje. Eu acho que a vocação mesmo do ser humano é propagar o nome de Deus, não ser como Deus, assim, uma coisa horrorosa, não. Ser como o amor de Deus, um para o outro. Essa é a vocação humana, que deveria ser essa vocação humana. Porque daí a gente seria muito mais feliz, todo mundo viveria bem, e seria o projeto de vida de Deus, de Jesus. Pronto, agora dá licença. Falei. Muito bem. Tinha mais uma pessoa falando. Pode falar, por favor. Será que eu? Pode ser? Não, tinha alguém falando junto com a dona Norma. Que as duas coincidiram. Pode falar então, Marani. Assim, daí ela sentindo a vontade, ela pode falar de novo. Ela ia fazer reflexão, a dona... Tá. Então, você tinha dito que a vocação humana não seria ser um professor, um advogado, um médico. Para mim, eu entendo assim, a vocação humana seria, sim, a pessoa se realizar, se sentir feliz em ter sua profissão ou qualquer coisa assim, né? Do tipo que eu falei, ser um médico, um professor, enfim. E a vocação, para mim, divina, que seria um chamado de Deus para determinada pessoa, né? Para ouvir a Deus, ouvir esse chamado, né? Dizendo sim para a oportunidade de dedicar-se, né? Nos seus próprios dons. Tá. Colocando um ponto, Marani. Aquela hora que eu falei do médico, do engenheiro, eu estava dizendo, não que não era vocação, eu estava dizendo assim que o produto deles, a gente sabe o que é, né? E o produto do teólogo, que seria, né? Eu estava fazendo uma comparação só para a gente tentar pegar a linha do raciocínio, qual que era o produto nosso, que estamos estudando uma teologia, né? Mas, assim, ser médico, ser engenheiro, tudo, sim, é uma vocação também, que a gente tem, mas é uma vocação individual, é uma vocação pessoal, né? Essa é uma vocação que é um tema para o próximo encontro. O de hoje, ela é uma vocação, eu até vou reformular a pergunta, que a vocação da humanidade. Porque daí fica um pouco mais fácil para a gente formular a nossa teologia. Qual a vocação da humanidade? Porque para mim deu a entender a diferença entre humana e vocação divina. Qual a vocação da humanidade, quando vocês ouvem isso? Aqui, para mim, aparece Júlia Sass, a moça que estava querendo falar. Eu não sei se esse é o nome ou está com um meet às vezes entrou no meet de outra pessoa. É isso mesmo? É Júlia? Oi, Cristiano, sou eu. Então, eu entendo que a vocação humana ela é nos concedida pelo Espírito Santo. Então, assim, independente de profissão, a vocação humana, eu tenho que, assim, eu acordo todos os dias e eu tenho que colocar que a minha vida, ela é regida por Deus. Então, assim, a minha vocação é de ser uma pessoa humana. Antes de pensar em uma profissão, é de ser uma pessoa humana, de crescer, de acordar e pensar de que eu estou fortalecida pelo Espírito Santo. Muito bem. Olha quanta teologia a gente já está conseguindo produzir aqui no nosso estudo, quanta teologia que a gente está conseguindo pegar de cada pessoa que se manifesta. Acho que o Paulo estava querendo falar alguma coisa também. Não, sim, além do que eles comentaram, eu acho que teologia humana, acho que pensando mais macro, é exatamente o ser humano pensar em interação, conciliação entre as pessoas, repartição.
né? Pensar num todo, pensar num conjunto do que eu faço, do que eu proponho na minha vida para um todo. Então, acho que é esse o nosso pensar quando a gente vai para esse lado da teologia humana. Olha aí, Paulo. Olha aí, você acabou batendo em cima do que eu ia comentar agora. Tá vendo? Olha que empresa que a gente tá conseguindo construir juntos aqui hoje. Mais alguém? Vocês estão me ouvindo? Sim, Neide, pode falar. Eu acredito também que deve ser essas pessoas que vão fazer essas missões, né? Que vão fazer longe, que vão viajar, que vão visitar essas pessoas doentes, que vão. Como tem muita gente que deixa a própria vida para ir ajudar, né? Que deixa a família, que deixa filhos, que deixa tudo para ir ajudar as pessoas que mais precisam. Eu acredito também que isso seja isso também. Não sei se está certo. Não tem resposta errada, viu? Pode ficar tranquilo. A gente vai. Tá bom. A única coisa que a gente faz, a gente vai balizando, né, o nosso pensamento. A gente pega todos os pensamentos e a gente vai balizando, vai afunilando para a gente chegar num caminho onde a gente consiga caminhar de forma assim mais uniforme. Com relação à vocação humana, se eu falasse assim, qual a vocação da pessoa, qual a vocação da pessoa, do indivíduo, sim, tem as vocações para servir em missões, tem a vocação para ser bombeiro, tem a vocação para ser policial, tem a vocação para ser padre, para ser freira religiosa, tem vocação para ser médico. A vocação da humanidade, vocês já pararam para pensar algum momento da vida qual a razão de existir da humanidade? Porque a gente está num planeta que até agora, embora há muitos estudos com relação à vida inteligente fora, nada ainda concreto a gente conseguiu experimentar, pelo menos oficialmente, né? E qual a razão de existir, de ter só a humanidade na Terra, de uma forma completamente única, assim, se a gente for ver? Daí você fala assim, qual a razão de existir da humanidade? Por que a gente está vivendo aqui? E ainda por que a gente vive em sociedade? Por que a gente não é como os animais, que é um bando aqui, nem... Por exemplo, tem um grupo de bois criado num pasto aqui que nem sabe que existe um grupo de bois em outro local, nem sabe que existe mais bois além deles, além do que eles conseguem enxergar ali no mesmo pasto, né? Então, por que a gente está vivendo em sociedade, em comunidade, em nação, né? E principalmente aquilo que o Paulo falou. É esse ponto que eu queria tocar. Qual a minha participação enquanto colaborador prático na vocação humana, da humanidade? Como que eu colaboro com isso? A vocação humana é essa. O ser humano tem uma razão de existir. Ele tem uma vocação. Deus nos criou com uma vocação. Qual é essa vocação de existir? Né? Qual a minha participação? Como que eu colaboro praticamente na vocação da humanidade? Como que eu estou contribuindo? Como eu sendo cristão e seguidor dos passos de Jesus, como que eu contribuo para isso, né? Sendo assim nós cristãos e também católicos, né? Onde assim que vocês assim refletem assim que a gente poderia encontrar uma bússola, um manual assim para a gente poder nos nortear em relação a essa nossa participação, sabe? A gente fala, mas como que eu vou colaborar se eu não sei nem que jeito, qual é o caminho para eu poder colaborar melhor? Como que eu faço? Assim, qual que é a bússola ou o manual vocês acham que a gente que vai nos ajudar, vai a gente contribuir melhor na vocação da humanidade? Se vocês pensaram, se alguém aí pensou, Bíblia? Alguém pensou Bíblia? Eu falo assim, sim, não, não. Não. Não? Mais alguém? Não, Cristiano. Não, a Bíblia também não? Não. Também Então tá. Se a gente é cristão, nós somos católicos,
e a gente pensa em seguir os passos de Jesus. Ou, como disse a dona Norma, mais gente, a gente pensa em ser imagem e semelhança de Deus. A gente só teve uma pessoa que se encarnou e foi Deus na Terra. E ele mostrou como fazer. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus. Jesus Cristo. Então, a nossa bússola estão nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são a base. A Bíblia é a base para a gente poder entender como melhorar a nossa contribuição com a vocação humana. A gente poder olhar os ditos de Jesus, ou seja, tudo aquilo que Jesus falou e pregou, principalmente o que ele fez aqui, o que ele praticou, a forma como ele tratou o outro, a forma como ele tratou a sociedade, a forma como ele tratou as desigualdades, a forma como ele tratou tudo, é o caminho, porque se ele é Deus encarnado, eu estou me fazendo entender? Tá sendo compreensível ou tá ficando complicado o jeito que eu estou falando? Não, tá bom. Tá bom. Tá dando para compreender? Sim, pode continuar. Sim, tá bom? Se ele é o Deus encarnado, ele é o exemplo de homem. Ele é 100% humano e 100% divino. Mas se ele é 100% humano, é que ele foi humano na totalidade. E ele é um exemplo. Ele é o exemplo. Então, a vocação da humanidade é praticar o que Jesus praticou. E aí, a gente vai encontrar onde isso? Nas Sagradas Escrituras. E ali, ele é o norte. E a nossa igreja, ela leva o seu existir, as suas doutrinas, em cima da prática de vida de Jesus. Então, além das Sagradas Escrituras, o catecismo da igreja, embora particularmente é uma coisa minha, eu acho que ainda precisa de atualizações, né? A última foi feita em 2017, pedido do Papa Francisco, mas não mexeram em coisas muito estruturais, eles mexeram em alguma coisinha. Mas o catecismo da Igreja Católica ele precisa ser atualizado de uma forma onde o jeito de Jesus volte a aparecer no catecismo, é uma opinião minha, pessoal. É uma reflexão teológica minha. Mas ali também nos dá um norte do que a igreja pensa como vocação humana. Né? Então, tá nas Sagradas Escrituras. Uma bússola, né? Um norte para a gente poder seguir. Mas aí vem a advertência. É preciso a gente saber fazer uma correta hermenêutica das Sagradas Escrituras para poder contribuir melhor à luz de Jesus. Porque se a gente não souber interpretar as Sagradas Escrituras da forma correta, é espantoso o que a gente está vendo na realidade aí fora, de gente fazendo a hermenêutica errada da Bíblia, ou seja, interpretando a Bíblia de forma completamente errada, fora de contexto, e causando morte, porque a Bíblia mal interpretada, ela é um instrumento de morte. Porque ela se fecha, ela exclui, você condena as outras pessoas através de Bíblia. Então, a gente vê muita gente produzindo o mal, a má teologia, e o mal no meio da humanidade, deturpando toda a vocação da humanidade, e a sociedade inteira. Né? Então, isso remonta a séculos de cristianismo que vem sendo feito interpretação hermenêutica errada das Sagradas Escrituras. Está nela a bússola para a gente poder cumprir muito bem a nossa vocação da humanidade. Mas, por isso que foi muito importante, que a gente já estudou no curso, por isso que é muito importante a gente estudar no curso que a gente estudou aqui, Sagradas Escrituras. A gente gastou bastante aula estudando o Antigo Testamento e Novo Testamento. Acredito que vocês lembram que a gente estudou bastante isso, né? Por quê? Para a gente aprender a fazer uma correta interpretação, uma correta hermenêutica das Sagradas Escrituras, porque é através delas que a gente vai tirar a nossa reflexão teológica e a gente vai poder passar para frente. Quando eu for fazer um curso de batizado, eu vou fazer um curso correto através da Bíblia, porque eu interpretei a Bíblia de forma correta. Aí você afasta o perigo do fundamentalismo, da interpretação literal da Bíblia, né, literalista, aquela interpretação completamente fora de contexto.
né? Que fala, se você pôr a mão numa cobra venenosa e Deus estiver com você, você não vai morrer. Daí você vai pôr a mão na cobra venenosa para tentar Deus, porque está escrito na Sagrada Escritura. Então, aí a Sagrada Escritura ela não ajuda em nada. Por isso que é muito importante estudar bastante o contexto das Sagradas Escrituras, coisa que a gente fez bastante aqui. Por isso que eu disse que vocês são completamente capazes de produzir teologia boa. E eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer isso. Nós somos capazes de fazer isso, né? Então, por isso que esses estudos das Sagradas Escrituras aqui no curso foram importantes, né? Para a gente poder preparar, nos deixar assim pronto para a gente atuar no meio da comunidade, para a gente poder expor a nossa teologia. Ainda mais no meio da comunidade que as pessoas sabem que vocês estudam teologia. Com certeza elas vão procurar vocês para trazer perguntas que às vezes para elas não conseguem formular. E vocês já têm mais clareza, porque vocês estão caminhando com isso, né? Nós estamos caminhando, né? Então esse é o caminho da boa teologia. É saber interpretar as escrituras e saber pensar. Porque ao interpretar corretamente, você vai ter que exercitar o pensar corretamente também, para poder passar essa interpretação. E não só para passar, para você poder usar aquilo na sua vida, e você transformar a sua vida para você começar a caminhar de acordo com a vocação humana que Deus te deu de presente. Né? Então, Deus nos fez livres. E isso deve ser muito valorizado, mas muito valorizado. Pensar com a nossa inteligência, pensar com a nossa cabeça. Sabe? Porque ser livre, segundo Deus, implica a gente saber pensar livremente, como ele pensa. Sabe? Esquivar, a gente aprender a esquivar das manipulações. Porque o que mais a gente vê hoje em dia é pessoas muito boas sendo manipuladas por pessoas muito mal intencionadas. E replicando aquilo sem nem exercitar o pensar, sabe? Sem nem exercitar, assim, nossa, eu vou fazer uma reflexão aqui. As Sagradas Escrituras diz isso. Jesus fez isso. O resultado tem que ser esse. Agora, se Jesus fez isso, a Sagrada Escritura está dizendo isso, a pessoa me manda um negócio desse. E aqui, se Jesus estivesse aqui, se eu tirar qualquer um eu colocar Jesus naquela história que eu estou vendo aqui no meu celular, ou que tá, aquela frase, aquela... Sabe que Jesus agiria de que jeito? Opa, eu tenho as Sagradas Escrituras aqui como uma fonte para poder ver o comportamento de Jesus diante daquilo. E aí a gente consegue formular o raciocínio e produzindo a nossa teologia e aumentando essa nossa experiência com Deus e com Jesus. Então a gente vai se esquivando, né, das situações de manipulação, a gente vai começando a questionar as coisas, cada situação, cada desafio, cada realidade, né? Então, e isso a gente vai contribuindo com o povo de Deus, né? E aí eu vejo lá, por exemplo, na carta de São Tiago, ele diz assim: meus irmãos, no capítulo 2, no versículo 1 da carta de Tiago, ele fala assim: meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda distinção de pessoas. Guardai-vos de toda distinção, ou seja, não faça diferença de pessoas. Para Deus, para Jesus, todo mundo é igual, todo mundo. E aí eu não quero aceitar. Eu dei a última aula que eu dei na sala 1, no ano passado, eu me lembro que era sobre a questão de gênero, Bíblia e questão de gênero. E eu falava assim, a gente diz que não é preconceituoso contra o homossexual. A gente diz que não tem problema nenhum, que a gente aceita e ama como irmão. Aí a gente fala assim, então tá, na sua comunidade, na sua igreja, na sua paróquia, quantos frequentam? Quantos você convidou para estar junto? Né? É uma pergunta que eu faço. Não, para mim também. Porque eu tô aqui mais perto, né? Meu ouvido tá mais perto aqui. Então é uma pergunta que a gente se faz. Se a vocação humana faz com que a gente seja irmãos, por que a nossa igreja não tem? E por que quando entra a gente olha de meio torto? Por que a gente não acolhe? Por que quando sai numa campanha da fraternidade, por exemplo, a gente vai contra? Aí a gente ouve algumas pessoas que não querem ser flexíveis falar assim, não, porque isso é a tradição da igreja, porque está indo contra a igreja, porque está querendo destruir a igreja. Opa, vamos pensar. As diferenças são ricas por causa disso. Aqui a gente ouviu bastante opiniões.
A gente tem que dialogar, conversar, e falar assim, bom, mas Jesus, de que jeito que Jesus agiria? Aí eu vou lá, aí tem a questão, a vacina da China. Vou tomar a vacina da China, não. Ou qualquer coisa, vai para a China, ou vai para Cuba, ou vai... Quantas coisas a gente já ouviu falar? Fazendo distinção de cultura, de povo, não é? Aí você pega Jesus. Jesus chegou uma mulher que era de outra nação, era sírio-fenícia, ela era de um povo completamente inimigo dos judeus, e Jesus foi convertido por ela. Ela chegou e falou assim, Jesus, acolhe a minha filha. A minha filha tem uma doença, tem um problema, um demônio. Ele fala assim, ó, não é justo, vocês já viram essa passagem no Evangelho, não é justo que eu tire os pães dos filhos para jogar para os cães. E ela fala, mas os cães também se alimentam das migalhas. Aí Jesus fala assim, mulher, sua fé te salvou. Naquela hora ela tá falando assim, mulher, é verdade, para o mundo do meu pai, pro qual eu vim, não tem diferença. Não importa se você é de outro povo. Não importa se você às vezes nem acredita no meu pai. Aí Jesus vai mostrando, né? O centurião romano veio, Jesus cura meu filho, ele vai. Não é? Então, a gente começa a perceber, né? Que a vocação humana, ela transcende, ela vai acima das pequenezas que a gente tem. Desses egoísmos, dessas ideologias. Ele vai muito além. Né? É o chamado à vida. Ele é o chamado à vida. É a primeira e fundamental vocação que a gente recebe de Deus. Em todas as dimensões da vida. Né? Em tudo. A existência de cada um de nós, né? Que é fruto do amor de Deus. Então, ele está nos chamando à vida. E nos oferece assim, todas as condições para a gente viver com dignidade. Né? É um dom gratuito dele isso. Né? Então, a nossa vida tem que ser também um sinal dessa gratuidade, de amor com os outros. Essa é a vocação humana, né, da humanidade. Então, o homem ele é chamado a ser irmão do outro, ele é chamado a amar o outro, ele é chamado a respeitar o direito do outro, ajudando a ele ser mais, não diminuindo ou querendo crescer em cima dele, ou querendo assim, eu quero que ele cresça, mas não mais que eu quero que ele cresça, mas não chegue a mim, eu quero que ele cresça, mas um pouquinho abaixo, para eu poder ainda olhar de cima para baixo. Não, ele tem que ajudar a ser mais, né? Então, mediante esse intercâmbio com os outros, o ser humano ele vai desenvolvendo, assim, a sua vocação. Né? É troca. Né? Então, o homem ele é chamado a ser, no mundo, um transformador do mundo, através da sua inteligência. Deus criou o mundo, mas ele deixou inacabado. E a gente continua, nós somos co-criadores, estamos criando junto com Deus o nosso mundo. Então, que mundo que a gente está criando junto com Deus? A nossa vocação é continuar a obra de Deus, continuar a criação. Mas que jeito que a gente está fazendo isso? Qual a nossa contribuição nessa obra de Deus? Né? Então, Deus deu para a gente a missão de continuar a sua obra criadora. Mas a gente está sendo obra criadora, a gente está cuidando e aumentando a obra criadora, a gente está destruindo. É uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? Não é destruindo as coisas, a natureza, assim, tudo em nome de uma coisa que foge completamente da vocação humana, que é o poder, que é o ter, que é o acumular. Isso foge completamente. Né? O Papa Francisco, por exemplo, ele denuncia essa mentalidade assim, do útil. Ele faz uma denúncia forte, né? A cultura do descarte, de tudo troca, de tudo está ultrapassado, tem que vir coisa nova rapidinho, sabe, que escraviza as pessoas, o coração das pessoas e a inteligência das pessoas, ficam voltadas só para aquilo. Né? O que o mundo consumidor ele provoca na gente é uma escravização. Você fica escravo de ter uma coisa cada vez mais nova, para você acompanhar a modernidade. Né? Então, aquilo tira a essência da nossa vocação e coloca essas outras coisas. Ela diminui, né, a relação interpessoal, ela diminui a relação que a gente tem entre pessoas, entre irmãos, entre iguais. Né? E aí fica aquele interesse de troca, exige assim, que aqueles que, segundo, né, o mundo competitivo, não produz, ou seja, não é
páreo para os adversários. Aquilo ali tem que ser eliminado, ele tem que ser eliminado do mercado de trabalho, tem que ser eliminado da convivência social, ele vai viver na sarjeta, ele vai ser aqueles invisíveis que ninguém quer olhar mais. Então, o Papa Francisco faz essa denúncia, porque está fugindo do que é a vocação humana, né? Então, essa mentalidade, ela é diabólica, porque ela provoca divisão. E o que é o diabolo? É aquele que se põe entre. Essa é a origem da palavra diabolo, diabo. É o que divide, é o que se põe no meio. Né? É o que estão fazendo com a campanha da fraternidade. Estão entrando com vídeos diabólicos para dividir a nossa igreja. Né? Para dividir os fiéis. Isso é ação diabólica. Né? Então, isso aí, ele vai contra toda a verdade do Evangelho. Né? Que diz, né? O Evangelho diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Não para que uns tenham muita vida, com muita abundância, com muito tudo, e outros não tenham nada. Isso aí é obra criadora de Deus. Nós que estamos contribuindo com isso. Mas nós estamos contribuindo para que isso diminua e acabe, essa diferença, ou para que isso continue ou aumente. Né? Num mundo assim, onde cada vez mais a gente fabrica arma, onde as leis elas vão cada vez mais atentando contra a vida. Né? O Papa Francisco diz, é urgente que a gente dê um sim decidido e sem hesitar, né, assim, na defesa, né, da vida, desde a hora da concepção até na morte. Então a gente tem que ser firme nisso aí. Né? Aí o catecismo, por exemplo, quem tiver o catecismo, puder marcar no papel aí, no caderno, depois dar uma olhadinha, dos parágrafos 1700 a 1724 do catecismo da Igreja Católica, ele vai falar sobre a vocação humana. E ele fala, principalmente quando ele vai falar sobre a vocação da comunidade, ele fala que eu vou ver se eu acho rápido aqui, o nosso tempo está meio apurado e eu tenho mais coisas ainda para a gente conversar. Eu não quero ficar tomando o tempo de vocês demais. Mas, no 1700, no parágrafo 1700 do Catecismo, diz que a dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Realiza-se em sua vocação à bem-aventurança. A vocação da humanidade é a vocação à bem-aventurança. Da bem-aventurança divina. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização, por seus atos deliberados. A pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus, e atestado por sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual uma matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se tiverem cometido, voltam como o filho pródigo, para a misericórdia de nosso Pai nos céus. Chegam assim à perfeição da caridade. Olha que beleza, a perfeição do amor. Né? Então, a vocação da humanidade é essa. Né? Então, ela diz ali que as bem-aventuranças, no parágrafo 1716, elas estão no cerne da pregação de Jesus. Em seu anúncio, retoma as promessas feitas pelo povo eleito desde Abraão. Jesus as completa, ordenando-as não ao mais simples bem-estar gozoso aqui na terra, mas ao reino dos céus. Ou seja, a vocação humana é o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? Né? Aí a gente pega as bem-aventuranças. Vocês leem o capítulo 5 de Mateus depois e vê todas as bem-aventuranças. E nelas eu destaco algumas. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Se a vocação humana é a vocação às bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Somos misericordiosos? Temos fome e sede de justiça? Bem-aventurados os puros de coração. Somos?
Bem-aventurados que promovem a paz. Promovemos? Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A vocação humana é o reino dos céus. E a gente defender isso, com certeza, a gente vai ter algum tipo de perseguição. Porque quem não quer que seja feita a justiça como Deus quer? Que Deus quer a justiça, que todos sejam iguais. Que todos tenham a mesma coisa. Para quem as bem-aventuranças é boa? Para quem nada tem. Para quem as bem-aventuranças é ruim? Para quem muito tem. E não tem intenção nenhuma em mudar essa realidade. Aí essas pessoas vão sempre ser contra o reino de Deus. E aí nós, como cristãos, e entendemos a vocação humana, vamos ser profetas nesse mundo. Porque a gente vai tentar promover essa justiça. Porque a gente tem que ter fome e sede de justiça. Porque somos filhos de Deus, imagem e semelhança. Então, alguém não vai querer. E esse alguém é muito mais poderoso. O padre Júlio Lancelotti, ele fala, eu luto, a gente que luta pelas causas que a gente luta, ou seja, pelo reino de Deus, a gente sabe que a gente não ganha, porque eles são mais poderosos que a gente. Mas a gente continua lutando, porque assim fez Jesus. E ele deixou o exemplo. É assim que tem que ser feito. Então, a gente continua lutando as mesmas causas de Jesus. Da mesma forma que Jesus lutou e foi assassinado por essas causas, a gente continua lutando. A nossa vocação humana está aí. Aí eu quero ilustrar um pouco o que disse a dona Norma. Temos que ser imagem e semelhança de Deus. Essa é a vocação humana. O reino de Deus é a vocação humana. Mas como a gente aplica isso na prática? Como que eu posso, eu, cristiano, aplicar isso na prática aqui? Qual a forma mais simples de eu fazer isso? Qual a forma mais simples, dona Norma, da senhora fazer isso? Qual a forma mais simples, Risso, de você fazer isso? Aí, eu quero ler um pouquinho, que a gente já está chegando na parte final. Eu quero ler um pouquinho o nosso material que o senhor Edmundo mandou. E aí a gente vai poder ter a noção de como a gente vai fazer na prática. Como a gente vai exercer na prática a nossa vocação humana. Ou seja, a vocação da comunidade dos filhos de Deus, a vocação da humanidade, como um todo, não como indivíduo, mas como um todo, como que a humanidade, como comunidade, como filhos de Deus, como nação, como país, como povo, pode aplicar a vocação humana no dia a dia. E essa, como diz o Papa Francisco, não tem como fugir dessa regra. E muitas pessoas não gostam. Sabe? As pessoas não gostam porque é delicado, toca na ferida, mas o Papa Francisco diz que a política é uma vocação de serviço. A política é uma vocação de serviço. Né? E ele diz assim que a política feita à luz do Evangelho, né, se a inspiração para a gente fazer política for o Evangelho, como eu disse, se o norte nosso for as Sagradas Escrituras, como eu estava dizendo lá um tempo atrás aqui, ela se torna o ato mais bonito de caridade que um homem pode fazer. Olha que coisa bonita que o Papa Francisco disse. Que a política sendo feita à luz do Evangelho, quando você tem o Evangelho como exemplo para fazer política, a gente está colocando em prática a forma mais bela de caridade, de amor ao próximo. Então, o material nosso que está aqui, que o senhor Edmundo colocou, eu vou ler aqui rapidinho uma parte, diz assim, votar é um ato de caridade ou de egoísmo. E quando ele é de egoísmo, ele se torna ofensa ao próximo e a Deus. Então, votar, quando a gente vai votar, a gente está
praticando um ato de caridade ou de egoísmo. Ou a gente está exercendo a nossa vocação humana, ou a gente está ofendendo o próximo e a Deus. Se eu votar com raiva, visando apenas derrotar um adversário do meu candidato, ou porque eu espero receber algum benefício pessoal daquilo, eu não estou praticando a caridade, nem praticando a vocação que sou chamado a exercer no meio da humanidade. Então, votar bem nos exige espiritualidade. Torna-se um ato de caridade quando, ao me aproximar da urna, não penso em meus interesses, mas nos direitos daqueles que ainda se encontram sem acesso digno à alimentação de qualidade, à saúde, à educação, à cultura, ao transporte público, à moradia e ao lazer. O olho do eleitor deve se estender para além do seu bairro e se perguntar como o seu voto pode melhorar as condições de vida nas periferias, acabar com as favelas, favorecer o transporte coletivo, ampliar o saneamento e combater os cartéis de ônibus, milícias, o narcotráfico. Né? A Bíblia diz: vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Disse aquele que partilhou os pães e os peixes para saciar a fome da multidão. A vida é o dom maior de Deus. Portanto, não há exagero em afirmar que votar de acordo com a vontade de Deus é eleger vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente. Por meta, a gente tem que ter isso por meta. Favorecer a maioria da população do município, do estado, do país. E não um pequeno grupo. Mas o bem da maioria. Que são, na verdade, os mais carentes de direito, né? São aqueles mais esquecidos. O material ainda diz mais um pouco. Ele diz assim: o voto de caridade não se pergunta se o candidato é cristão, espírita, adepto do candomblé, ou se é ateu, nem e cita uma passagem bíblica, né? Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Há candidatos que posam de santinhos, são indicados por padres, pastores, enchem a boca com o nome de Jesus, mas são lobos em pele de ovelhas. Estão centrados em suas ambições políticas pessoais e vinculados aos interesses escusos das corporações que representam. São insensíveis aos dramas dos pobres, dos excluídos e daqueles que mais precisam. Não nos deixemos enganar por belos discursos e sedutoras promessas. Procuremos nos informar sobre a vida pregressa dos nossos candidatos, verificar se de fato ele se empenhou pelo bem da maioria e lutaram contra os preconceitos e a opressão. Caso contrário, estaremos semeando o vento para colher tempestades. E a democracia brasileira já se encontra suficientemente fragilizada para alicerçarmos a sua base. A eleição municipal, estadual e a nacional, né, a federal, a gente não pode alicerçar isso numa areia movediça, né? Uma vez que depois que muitos estão eleitos, eles cospem assim nos nossos votos, eles fazem as coisas de forma que a gente se arrepende demais, né? E para uma espiritualidade política, a política, assim como uma atividade espiritual, ela pode ser vista como um novo templo divino. Olha que bonito isso. Porque é o espaço formador de dignidade coletiva de um povo. Para muitas pessoas que seguem caminhos espirituais, a política nada tem a ver com a espiritualidade. Pensam a fé como exclusiva relação com Deus e expressa nas devoções. A política fica, então, restrita ao exercício do poder na sociedade. Quando se separa a espiritualidade da vida real, as eleições se reduzem ao ritual político, repetido a cada 4 anos, enquanto a espiritualidade é reduzida ao mundo religioso apenas. Na realidade, a vida não é assim, fragmentada em compartimentos separados. O compromisso político vai muito além das eleições, assim como a espiritualidade se expressa em todos os campos da vida, e não só no campo religioso. Simone Weil, pensadora francesa da primeira metade do século XX, afirma: conheço quem é de Deus não quando me fala de Deus, e sim pelo modo de se relacionar com os outros. Nos séculos passados, por não terem claro essa relação entre compromisso ético da fé e a dimensão espiritual da política, as próprias estruturas das igrejas e religiões, assim como a maioria dos religiosos, deram aparência religiosa a guerras e a violências assim, indescritíveis. Na Índia, as religiões deram aparência espiritual ao sistema das castas. Na Índia, por exemplo, um ser humano ele vai sendo
escalonado, um melhor que o outro, de acordo com a sua casta. E aquele que é da casta baixa, ela não pode casar com alguém da casta alta, ela nem se misturar. Né? E isso é uma coisa da religião que se tornou social. Né? Então, na Índia aconteceu isso. Na África do Sul, durante séculos, cristãos protestantes justificaram o apartheid, a separação de branco e preto. No mundo inteiro, católico e evangélico legitimaram o colonialismo. Foram coniventes com o racismo e com justiça social. E até hoje, no Congresso Brasileiro, tem grupos parlamentares que se dizem evangélicos, sem nenhuma preocupação com a ética, nem compromisso com a justiça. E menos ainda com o serviço ao povo. A maioria exerce mandato para defender apenas o interesse dos seus grupos religiosos. Ou pior ainda, simplesmente para enriquecer. Em nome de um Deus cruel, amigo apenas dos seus amigos, e vingativo em relação aos outros. Eles fortalecem as desigualdades sociais. Para que isso nunca mais aconteça, temos que aprofundar a dimensão política libertadora da espiritualidade. Quanto mais formos pessoas de oração e de profunda mística, mais a nossa busca espiritual vai se manifestar em nosso modo de exercer o compromisso político. O Concílio Vaticano II afirmava que Deus não quis nos salvar individualmente, mas nos unir em comunidade. Está lá no documento Lumen Gentium. Por isso, a política é uma arte sublime e importante. Todos nós fazemos política o tempo todo. Política é como respiração. Sem respiração, morremos. Além da política, como exercício de poder, existe uma política de base, que consiste na participação social em grupos e organizações que buscam transformar a sociedade. Seja como parlamentar, prefeito, seja como militante político, o cidadão ele vive a política como uma vocação pessoal. E isso precisa ser vivido como uma vocação humana, a vocação da humanidade, de praticar uma política pública, que olha para o todo e fala assim, a gente tem que diminuir as diferenças ali, a gente tem que promover a dignidade e a vida ali, porque ali a vida está sendo ferida, Deus está sendo ferido, Jesus está recebendo mais uma pregada na mão cada vez que um pequeno está sendo massacrado, que um pequeno está passando fome, que um pequeno está morrendo, né? Então, essa é a parte nobre da política, que a gente tem que fazer, porque isso é como diz o Papa Francisco, e como está na Bíblia, é a forma como Jesus ele foi o ser mais político que você pode ver. Ele combateu as desigualdades, ele combateu os poderosos, ele elevou os humildes. Jesus é o espelho para a nossa política, né? Porque se ela for apenas para ganhar dinheiro ou para ter poder e prestígio, a política se torna a profissão mais vil e vergonhosa. Os evangelhos contam que ao entrar em Jerusalém, Jesus foi ao templo e ali, com um chicote na mão, ele expulsou os cambistas, os vendedores de animal, que fazia sacrifício. Então, essa cena ela pode servir como símbolo para a vida de hoje. A política como atividade espiritual, igual Jesus fez, ela pode ser vista como um novo templo divino. Ela é o espaço que forma a vocação humana e a dignidade coletiva do povo, a dignidade de todo o povo. Por isso é preciso expulsar dela os vendedores, esses vendedores que estão roubando. Né? Hoje, o chicote com o qual a gente pode expulsar da política os que fazem coisa errada, né? Os que reduzem a um negócio de interesse, um mercado, só pode ser o voto consciente. Então, o chicote que Jesus usou naquela época, para a gente hoje, o nosso chicote é o voto consciente, ético, de quem pensa livremente com a sua cabeça, que não compra nada dos outros. Nós somos livres, Deus nos deu esse dom, usar a nossa inteligência para a gente produzir a nossa reflexão em cima da vida de Jesus, em cima dos evangelhos, ver a realidade da nossa vida e falar, olha, tem que mudar aqui, tem que mudar ali. E isso tem que manter, e isso tem que manter. Né? Então, é esse voto consciente, né? É a ética de cada cidadão. O Evangelho diz que devemos julgar as pessoas e partidos conforme a prática e pelos seus resultados. Pelos bons frutos, vocês podem discernir se a árvore é boa. Assim como pelos maus frutos, verão que uma árvore é má. Pelos frutos, vocês podem discernir se a árvore é boa ou má. Mateus, capítulo 7, versículo 18. Então, para não tomar mais o tempo de vocês, que eu estou, acho que, estourado já, eu queria só, em cima desse texto que a gente acabou de ler, que está no material que vocês têm aí, depois vocês leiam com bastante carinho,
a nossa relação de vocação humana, onde a gente busca não o nosso bem, por isso que eu estou batendo desde o começo nessa tecla, não buscar o meu bem, né? A minha vocação pessoal, a gente conversa semana que vem, né? Quem estiver na sala, não sei se serei eu ou outra pessoa. Mas aqui, para a gente ver a vocação humana como um povo, como um todo, a gente não pode procurar, na forma de ver política, o benefício nosso. Eu não posso votar, às vezes, eu vou votar, quando eu vou votar em alguém, eu vou votar pensando que aquilo vai favorecer a minha classe profissional, ou o grupo onde eu pertenço. Vai ser bom para minha área, então esse cara vai fazer bem para mim. Aí eu vou lá e vou votar nele, porque o outro não prometeu nada da minha área. Quando a gente vai pensando no melhor para a gente está deixando de lado a vocação humana, que foi a vocação que Deus nos deu, e a gente está colocando o egoísmo. Agora, quando eu vou votar, eu falo assim, não, ali vai ser melhor para o todo, principalmente para aqueles que menos tiveram, aí eu estou usando essa vocação que Deus nos deu. Mas é muito difícil, né, gente? Como que a gente vai tentar escolher alguém que talvez não vai beneficiar a mim e ao meu grupo? Eu não vou ser beneficiado, às vezes vou ser até um pouco prejudicado. Só que a maioria vai ser beneficiada, mas eu não vou ser muito. Mas então não serve. Né? Eu fico pensando, quando um candidato fala, olha, eu vou fazer, usando um exemplo prático, eu vou taxar os mais milionários do país, que 6 milionários do país têm uma renda ou um dinheiro que é muito maior que 50% do restante do país. A riqueza de 6 pessoas. Aí alguém fala, eu vou taxar eles vão pagar mais impostos, porque eles têm muito mais condições, porque o dinheiro deles vai poder ajudar muitos. Esses, com certeza, não vão querer que esse cara entre, porque eles vão ser prejudicados. Eles não estão pensando no todo, que eles vão contribuir para o mundo, eles vão contribuir para a obra criadora de Deus. Não, eles estão preocupados que estão tirando deles. Aí, se eu penso como eles, eu perco a oportunidade de promover o reino de Deus, de promover a vocação humana. E aí, quando ele fala assim, não, ele está certo, Deus me deu muito mais do que eu preciso. Eu tenho muito, muito mais do que eu preciso. Se eu pagar um pouco mais de imposto, eu vou conseguir ajudar a vida de muito, muito mais pessoas. Ele consegue promover o reino de Deus. Mas é muito difícil. Essa é a nossa luta. E aí eu gosto de usar o exemplo de Paulo, só para a gente fechar aqui. Eu gosto de usar o exemplo de Paulo. Por exemplo, Paulo, enquanto senhor da lei, ele era um doutor da lei, tinha todos os benefícios, os privilégios, tinha conforto, tinha amparo da lei, amparo da religião, amparo da sociedade. Tinha uma vida boa. Perseguia os cristãos. Um dia ele passou pela conversão. E quando ele passou pela conversão, ele foi para o outro lado. Daí ele começou a lutar contra as coisas que ele defendia. Ele quis promover os mais oprimidos, tomou partido deles, virou um deles, né? E a gente pode pensar de duas formas. Ele tomou a decisão que não beneficiaria ele, mas ele tomou uma decisão que beneficiaria ao todo, ao povo de Deus. Ou seja, ele entendeu a mensagem de Cristo e ele, pessoalmente, ele não foi favorecido, porque ele deixou de ter um monte de privilégio, mas ele sabe que a partir dali ele assumiu a vocação humana, é de promover a vida, é de promover, inserir no meio do povo de Deus os gentios que eram desprezados pelos judeus, acolher todo mundo. Então o exemplo de Paulo é muito para a gente. Às vezes a gente, pessoalmente, vai ter, às vezes eu vou ter que colocar na balança. Eu vou escolher alguém que talvez vá me
pessoalmente eu vá ter um pouquinho de... Só que a vida daqueles que mais precisam vai melhorar? Ou eu quero continuar com os benefícios aqui e continuar promovendo essa desigualdade? Então, para encerrar, na minha opinião, na minha reflexão, eu gostaria que depois vocês também livremente começassem a produzir essas reflexões. A vocação humana é, portanto, o reino de Deus. E é preciso, assim, uma profunda análise, mergulhar bem, bem fundo mesmo, assim, nos ditos de Jesus, nas coisas que Jesus... A gente consegue ver nas Escrituras que Jesus fez, que Jesus praticou, que Jesus promoveu no meio da humanidade, né? Que a gente encontra ali nos evangelhos. Mas a gente mergulhar com seriedade nisso, sabe? E discernir mesmo, falar assim, olha, Jesus nessa realidade, que jeito que ele agia. Se você for no evangelho, tem a mesma situação que você está vendo, mas Jesus, e o jeito que Jesus agiu, né? Então, assim a gente vai conseguir discernir a nossa prática de vida, a nossa conduta no meio da sociedade, a nossa conduta no meio da comunidade, nas nossas práticas cotidianas, nas nossas práticas como cidadão. Então, a gente vai conseguir transformar o meio onde a gente vive. E começando pelo meio onde a gente vive, que a gente vai conseguir transformar, ele é um primeiro passo para a gente transformar o mundo, né? Então, a nossa luta, a nossa esperança é sempre essa. É viver e morrer com a mesma esperança e com a mesma garra que Jesus teve nas causas que Jesus teve. Essa é a vocação humana na minha reflexão teológica. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, que vocês tenham entendido. Eu não sei se eu falei de forma clara que ficou entendido para vocês, ou se tiver dúvidas, aí agora vocês estão livres para perguntar, para falar qualquer coisa, para discordar, pode discordar, porque a reflexão teológica, ela vem do diálogo, né? Então tem visões diferentes, e aí fica livre a palavra para vocês, porque já estou chegando nas 9 horas, tomei demais o tempo de vocês. Eu estava pensando aqui, né, como você falou um pouquinho aí da campanha da fraternidade, hoje eu fui pesquisar, porque ainda não tive tempo de ler o texto base, né, só pesquisada. Aí eu vi um cara que falou o que você falou aí. A igreja colocou o dedo na ferida. Aí eu comecei trabalhando lá, produzindo uma teologia minha aqui, né, pensando. Até pensei aqui, aquela hora que eu falei, né, que a gente, apesar de fraco, pensa. Aí eu estava pensando, a igreja, comparando a igreja como uma mãe. Uma mãe fala para o filho, não vai para esse caminho, você vai sofrer esse caminho. Aí o filho fala, mãe, eu estou feliz nesse caminho. Aí a mãe, ela começa a pensar e fala, não, meu filho está feliz, eu também estou feliz. Aí começa a maltratar o filho naquele caminho. Aí a mãe se levanta para defender o filho. É o que a igreja está fazendo na campanha da fraternidade. Eu estava pensando assim, eu estava comparando assim. A mãe se levantou para defender os filhos, que escolheram um caminho que não é tão fácil, que só para defender eles, pensando na comunidade LGBT. Eu estava pensando isso lá no meu trabalho, enquanto eu trabalhava hoje, li um pedacinho do arquivo lá do rapaz, um cara, gostei bastante, quando ele falou, a igreja foi com o dedo na ferida, eu estava pensando isso. Não sei, é um jeito que eu pensei hoje. Não, é excelente esse modo de pensar, e é isso mesmo, é isso mesmo. A mãe, muitas vezes, ela não concorda com o que o filho faz, mas ela não deixa de amar, não deixa de proteger. É o que a igreja está fazendo, não é uma questão de assim, eu concordo ou não concordo. Concordar ou não concordar é uma decisão que cada um pode ter. Agora, o respeito, o amor, o acolhimento, é uma coisa que a vocação humana tem que ser essa. É uma vocação humana. Querer o bem de todos. É excelente essa reflexão, é isso mesmo. Oi, Cristiano. Eu fico feliz da aula que tivemos hoje com você e me trazendo um entendimento da vocação humana. Na minha pequenez, eu agradeço a Deus por estar inserida nessa aula e entendendo esse contexto, porque eu, graças a Deus, eu estou conseguindo viver essa vocação humana. Aos poucos eu consigo olhar
na situação que a gente está vivendo hoje, dentro de casa de uma pandemia, eu parei para falar para as minhas filhas, vamos ver quem está necessitando de ajuda, mesmo sabendo que a gente tem medo de sair, de estar na rua, mas eu sou feliz de saber que eu estou conseguindo viver essa vocação humana, porque mesmo estando numa situação onde a gente fica com medo de tudo, mas eu não tenho medo de todo. A gente se cuida e vai ao encontro daqueles que estão necessitando. E a gente tem sim como dividir uma cesta básica que um filho traz para casa, você parar e ver que você não precisa de 20 quilos de arroz. Você pode olhar para a necessidade de um vizinho, de uma pessoa que está mais distante, sem sempre se preocupar o que aquela pessoa é, mas sim suprir a necessidade, às vezes não só de comida, mas também de apoio, de palavras, de carinho. Como essa semana mesmo eu vivenciei isso. Uma pessoa que precisava, ela não precisava de comida, de nada, ela precisava apenas de carinho, de compreensão. Porque quando as pessoas estão passando por momentos difíceis, relacionado a drogas, geralmente as pessoas tendem a colocar o dedo na ferida e falar, olha, deixa isso para lá. E eu preferi falar o contrário, levante a cabeça e vá de cabeça erguida ao encontro que você precisa, que ajuda. Então, assim, eu estou entendendo que graças a Deus, eu estou conseguindo viver esse mundo de vocação humana. Eu estou despertado dentro de mim, estou em paz. Obrigada pela sua aula. Imagina. E mais do que a gente consegue, as nossas forças são poucas, né? Elas vão até um ponto. Né? A gente então, nós olhamos e falamos que nós não temos condições de, até mesmo tem hora que nós temos a dificuldade de viver essa vocação humana, mas a gente não pode se limitar ao não e à discriminação do outro, mesmo sabendo que muitas vezes você vai ter que viver, passar por isso, mas você tem que compartilhar, você tem que viver, você tem que ir e essa vocação ser colocada em prática. Então, e muitas vezes assim, a gente consegue ajudar 2, 3 pessoas, mas quanta gente não consegue diretamente, né? Então, a ferramenta que a gente tem para indiretamente de ajudar, de realmente promover o reino de Deus no meio do povo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas na prática, no meio da sociedade, quando a gente chegar no momento da gente escolher aquelas pessoas que vão governar o nosso país, ou nossa cidade, ou nosso meio, procurar aquelas pessoas que lutam, não porque vai diminuir o imposto para mim, que estou um comerciante de salário, não, mas aquele que vai pegar o imposto e usar da forma devida. Transformar em vida, a necessidade da humanidade, das pessoas mais... Que vai usar aquilo em favor da humanidade mesmo, mas não para enriquecer, não para usar o recurso para, por exemplo, comprar deputado, para votar alguma coisa que está no interesse de um grupo pequeno, mas não, olha, quem que trabalha realmente para coisa melhor, né, para o geral. Essa é a forma prática da gente ajudar em larga escala. Lógico, em pequena escala a gente ajuda os próximos mais próximos, sim, mas em larga escala, essa consciência de que eu não estou sozinho e que o outro tem que ter as mesmas, se eu tenho arroz, por que o outro não tem? Eu estou ajudando o outro, mas por que ele não tem? Né? Vamos aumentar. Às vezes você pensa que a pessoa não tem condição. Não, ele não tem, não é porque ele não quer, porque às vezes está faltando oportunidade para que ele tenha esse direito de ter aquele arroz. Sim, essa questão. Isso, é olhar com o olho de Jesus, sem o julgamento. Olhar com o olho de Jesus e falar assim, olha... Eu sempre falo para as minhas filhas, olha, tomamos cuidado a quem vai votar, nunca devemos vender o nosso voto, porque quando você vende o seu voto, você não tem direito de cobrar nada, porque você já vendeu o seu voto. Então, é a mesma coisa, não olhe o candidato que você falou isso, enfatizou várias vezes, não vote pensando que ele vai favorecer a você. Pelo contrário, às vezes nem a nós, e sim aos mais necessitados, porque se você já está bem, você tem condição de lutar, e aquele que o oprimido não tem, ele não tem essa possibilidade. Essa é a base, por isso que a aula de hoje era a vocação humana, aprender a pensar, porque a gente tem que pensar que a nossa vocação que Deus nos deu é essa, é promover um mundo digno para todo mundo. Né? É um pouco confuso a gente entender o que é vocação humana, mas aos poucos foi brilhante a sua aula, porque dá para a gente, tendo melhor entendimento do que é realmente uma vocação humana e tentar fazer essa vocação se tornar um pouco mais em prática, vamos dizer assim, colocar ela mais em prática. E aí o próximo encontro da outra quinta vai nos ensinar como a nossa vocação pessoal pode estar a serviço também dessa vocação humana.
né, que é o tema para o próximo encontro. Boa noite, Cristiano. Imagina, boa noite. Mais alguém, gente? Olha, eu estou atrasando vocês aí. Parabéns, Cristiano. Amei a sua aula. Obrigado. Cristiano, parabéns, viu? Que Deus abençoe muito você. Amém, a nós. Você fez uma aula excelente. Parabéns. A todos nós. Adorei sua aula. Então, gente, já tomei o tempo demais de vocês, e aí poderíamos alguém fazer oração para a gente encerrar, então. Eu faço então, Cristiano, pode ser? Pode. Então, gostaria de agradecer a Deus, nós agradecermos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom da palavra dado aos nossos professores, e hoje, em especial, ao nosso professor Cristiano, que nos deu a graça de conhecer, nos aprofundar um pouco mais na leitura bíblica, na revelação de Deus, na vocação da humanidade. Que nosso Pai abençoe a cada um de nós nessa noite, abençoe cada ser humano, cure aquele com Covid-19, abrande os corações das suas famílias, das famílias que perderam seus entes queridos. Peço também pela paz e união das nossas famílias. Que Deus esteja sempre conosco, nos conduzindo, nos protegendo, nos guardando de todo mal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada pela sua aula, Cristiano, foi muito boa, maravilhosa mesmo. Obrigada a todos que estiveram aqui reunidos e que possamos estar a semana que vem novamente todos reunidos com saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fica com Deus, se cuidem. Tchau, tchau. Amém. Fiquem com Deus. Excelente aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.